Bom, pessoal, vamos aqui uma tentativa de fazer uma conversa aqui sobre jogos. A gente vai se basear num texto de Malthus, que é parte de uma coletânea de intersemiótica, né, uma coletânea de artigos que do Congresso de Intersemiótica. A gente não vai para uma abordagem muito acadêmica, mas a gente vai usar o texto mais como base para a conversa, que é uma conversa que eu acho que é interessante, continua interessante na questão do que a gente está chamando de jogos e narrativas, né? Já conversou um pouco sobre isso aqui no canal, mas é importante tocar no tema de diferentes perspectivas. E aí, assim, meu nome é Eber Costa, eu sou tradutor de games e fiz doutorado em linguística e tradução. Eu vou pedir para nossos dois convidados se apresentarem aí. Maltos, primeiro Maltos, que é o autor do artigo, que é uma parte da tese dele. E aí vou pedir para ele falar um pouquinho do artigo e da tese. E aí, galera, beleza? Eu sou o Maltos de Queiroz, estudei com o Eber, estudamos juntos aí na graduação da Universidade Federal de Pernambuco, e eu fiz meu doutoramento recentemente exatamente no estudo de narrativas e jogos digitais. E como o Eber falou, nasceu, né, derivou dessa tese um artigo que saiu num livro agora publicado recentemente, que trata exatamente desse assunto, né, das narrativas e dos jogos digitais. Bom, e o outro convidado pode se apresentar também, Bruno. E aí, eu sou o Bruno, sou tradutor, como o Eber, sou colega dele. Eu sou formado em design pela UFG, sou mestre em cultura visual também pela UFG e trabalhando com interfaces e games. Boa. Bom, eu acho que a primeira questão aqui para a gente falar e eu ia pedir para a Maltos fazer uma pequena síntese, porque o artigo dele pega, na verdade, é aquela história da tese né, como o porco, né? O cara aproveita tudo. Então, essa parte especificamente não é o bacon, mas uma parte importante. Tem um pernilzinho Tá ali, bom, tá bom. um pernilzinho ali que é a parte da discussão de narratologistas e ludologistas. Eu peguei duas citações aqui que eu acho que resumem bem os dois pontos de vista, mas aí Malthus pode completar se ele quiser. A visão dos narratologistas sobre a questão dos jogos é que seria a constituição ficcional nos games perpassa a tradição narratológica na fronteira do tradicional e do novo, com redimensionamento de seus elementos típicos como espaço, tempo, narrador e personagem, enredo e linguagem. Já os ludologistas, que são especialistas estudiosos de games propriamente, não só de games, mas de jogos, né, em geral, para eles o jogo em si não constitui uma experiência apenas narrativa, mas além da narrativa, pois estaria imerso em um jogo, por estar imerso em um jogo não constitui o ato de narrar ou fruir uma narrativa. Os elementos da narrativa tradicional se estruturam no jogo, mas esse consiste de um sistema mundo autônomo da narrativa que tende a se equilibrar pelos sentidos atribuídos a ele. Então, Motos, primeira coisa qual é a posição mais dominante aí disso aí na literatura e a gente pode partir daí. O primeiro a se falar, na verdade, é que eu me deparei com esse embate aí, né, dos narratologistas e dos ludologistas aí, que já era uma coisa meio que se apresentou durante a pesquisa, né, já estava no horizonte de expectativas, né. Atualmente, a corrente narratológica está ganhando uma exposição a mais, está ganhando, assim, como se a gente dissesse, está ganhando mais pontos atualmente, exatamente porque os jogos agora estão se desdobrando e estão trazendo mais narrativa, né? É como se fosse um desdobramento natural, digamos assim, dessa cultura dos jogos. Então, os narratologistas estão realmente um pouco mais em evidência, digamos assim. Mas é interessante perceber como os dois têm um conceito parecido no sentido de que o jogo pode existir sem
a narrativa. Né? Um jogo pode existir sem a narrativa. E esse é o principal dos ludologistas, né? Que se coloca, né? De que um jogo ele não necessariamente precisa de narrativa para ser jogo. E os narratologistas reconhecem isso também, de que um jogo ele não precisa de narrativa. A narrativa é um elemento a mais que o jogo incorpora para si. Né? Então, esse primeiro ponto aí é interessante perceber, porque o jogo com narrativa ele tende a ter uma experiência imersiva mais completa, né? Uma experiência imersiva mais contundente. Então, por isso que os narratologistas estão, de certa forma, ganhando uma evidência a mais. Porque os designers de jogo, acho que o Bruno também vai falar um pouco sobre isso, muitos já perceberam que quando o game traz a história, né, quando o game traz a narrativa, ele propicia um mais além do que apenas o jogo, ele propicia uma fruição estética mesmo, no sentido de você compreender uma história ali que está sendo narrada para você. É comum, inclusive, que os jogos tenham essas duas dimensões. Né? Você pode jogar o jogo sem se aprofundar na narrativa, e você pode jogar com a narrativa, acompanhando a narrativa. De modo que até a estrutura do jogo, de muitos jogos, se colocam como coisas separadas. Né? Você pode ter um acesso mínimo ali a elementos da narrativa, e você pode também se dedicar, né, contemplar a narrativa mais profundamente, mas é mais ou menos isso. O jogo e a narrativa acaba permanecendo como... A narrativa fica como uma coisa a mais. Acho que a maioria dos jogos a narrativa fica sendo como um elemento a mais para você se imergir mais profundamente no jogo. Isso é uma coisa que eu até ia começar para provocar aqui, e aí Bruno pode comentar também. É que eu fiquei pensando, a narrativa, todo jogo, até no final do artigo você fala, todo jogo traz uma narrativa e tal, não é só tu que fala isso, um monte de gente fala, mas todo jogo traz uma narrativa mesmo, ou a gente projeta uma narrativa em todo e qualquer jogo? Se você pensar, por exemplo, no xadrez, qual é a narrativa que tem ali representada através dos elementos, né, dos arquétipos e tal, de medievais e tudo mais, que você pode projetar sobre aquilo ali. Uma partida pode virar uma narrativa desse ponto de vista. Tanto você pode pensar na narrativa inerente ao jogo de xadrez, que seria essa, vamos dizer, essa trama mínima que existe, né? Como você pode pensar também na narrativa do próprio jogo, que seria os acontecimentos que desenrolaram ali, que você pode narrar, digamos assim, né? Aí o que é que tu acha, Bruno? Tu acha que todo jogo já traz uma narrativa ou que ele traz esses elementos que a gente pode projetar uma narrativa em cima deles? Isso aí é bem complicado, né? Tipo assim, no limite, todo jogo pode produzir uma narrativa, né? Tipo assim, se você levar ao extremo essa ideia, uma partida de xadrez pode gerar um Game of Thrones, né? Tipo assim, você vai contar a história de uma guerra que se desenrola e tudo mais, mas dizer que isso é inerente a todo jogo é muito complicado, né? Eu acho que, como o Malto estava falando, eu acredito que é uma camada que é acoplada, que pode ser acoplada àquela experiência das regras, né? Da estrutura do jogo, mas dizer que isso é inerente do jogo, eu acho um pouco complicado, Que é né? a questão justamente de estrutural ou não, né? A narrativa é Pois estrutural é, do jogo ou não. E é pois porque é. eu fico pensando também naquela coisa do Huizinga e tal, né? Porque ele traz essa coisa, os rituais e tal, e todo ritual, de certo modo, é uma narrativa, né? E aí Claro. você fica pensando até onde isso aí se encaixa. Eu tô falando isso mais para provocar, e aí já entra, mencionou aí a questão das regras, que era o que eu ia te perguntar em seguida, que é se
as regras são um tipo de história de jogo, sabe? Assim, quando você começa a dizer, olha, esse personagem aqui faz isso, ou essa peça aqui faz isso, às vezes eu vou, por exemplo, do xadrez porque é o mínimo, né? Você tenta reduzir o argumento ad absurdum para ver se Sim. funciona, né? Porque se você for pegar um jogo como, sei lá, o Hellblade, por exemplo, que Maltos fala, lógico que você vai ter personagens claros, tudo muito claro ali, uma história, né? Então, enredo, tudo que tem normalmente na narrativa. Mas e aí eu fiquei pensando realmente isso. Eu não sei o que vocês acham. Se o que é a regra no jogo, né? O que, é que, qual é, que parte a regra tem em criar esse. Será que é como se fosse o palco, entendeu? Onde vão se desenrolar as coisas? E aí tem uma coisa interessante que é a ideia de mundo, né? O jogo como um mundo. E aí se você pode pensar nas regras como a física desse mundo. Eu acho que é uma boa analogia, assim. E a partir dessa física, os acontecimentos eles estão limitados, né? Por essa espécie de física, ou se fossem num contexto de uma língua, seria uma espécie de gramática do jogo, uma regras que regem aquele jogo. E aí todos os acontecimentos têm que acontecer dentro daquilo ali. Mas aí a gente pode questionar se tudo acontece realmente só dentro daquelas regras, né? Depois a gente pode discutir outros exemplos. Eu não sei o que é que tu acha disso aí. Bom, eu tenho um conceito que eu acho que é muito caro para a gente discutir esse assunto, que é o de imersão, né? O que é a ideia de imersão, de onde que ela vem? O Huizinga, que é inescapável, né, nesse assunto, ele propõe aquela definição do círculo mágico e tudo mais. E eu fico pensando se as regras não seriam uma maneira de você estabelecer o que está dentro e o que está fora, né? Tipo assim. Tem um outro aspecto também do que você falou aí que eu acho interessante a gente comentar, que é de game e jogos. Você comparou o xadrez com o Hellblade. E tipo assim, né, eles se dão de formas tão diferentes que, tipo Dá pra assim, gente colocar na mesma categoria, né? De fato, né? pois é, Isso é um pois problema. é, Eu, é muito difícil, eu tô né? até que, enquanto vocês estão falando, você tá falando, eu tô deixando rolando um clipe aqui do Fall Guys. Que é meio que isso Aham, aí, é tipo, é uma espécie de xadrez, é uma coisa bem sim, básica, né? Tem várias sim, regras e tal, eu não joguei propriamente, aham, mas eu já ouvi falar muito, já vi muito vídeo e tal. aham, E é meio que isso aí, né? Até onde o Fall Guys tem semelhanças com o Hellblade, com o Gone Home, sabe, tipo, é tentar encaixar muita coisa dentro de uma esfera que acaba abarcando fenômenos demais, né? Assim. pois é, porque assim, agora que a gente tá falando de game mesmo, a gente tá falando de game na tela mesmo, de videogame, eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha e vou falar de interface, porque no fim das contas é onde se dá o jogo propriamente dito, né? Tipo assim, a interface é um assunto bem longo, de onde ela vem, né? O que ela é, tem umas definições de que ela seria uma membrana entre o usuário e o sistema. Ah, não, mas não é exatamente isso, porque ela faz parte do sistema. Ah, então ela é um pedaço do sistema. Bom, mais ou menos, porque ela se adequa ao usuário. Então, assim, ela não é exatamente sistema puro, né? Ela, quer, ela quer mostrar para o usuário o que o sistema está fazendo. Tipo assim, é onde moram as É um regras, né? canal, né? É uma espécie não é um canal. Esse, É difícil até porque você dizer qualquer coisa. A interface é a interface. Ela, pois ela não é é, um canal porque ela não é inerte. Então ela não pois só é, passa, ela não só transmite o conteúdo, né? pois é. É bem complicado. E aí isso tem muito interessante ter falado de interface, porque aí isso me leva ao tópico da questão da experiência do jogo, que em dado momento do texto, Maltz até fala, acho que citando um autor, que
Na verdade, são os ludologistas, né, que ressaltam essa questão da experiência, de você vivenciar o jogo, você experimentar o Sim, jogo. E sim. aí a interface, se você pensar no livro, que é em linguística a gente trabalha muito com a ideia de suporte, né? A interface não é bem um suporte, mas é a porta de entrada do suporte dos games, né, no caso. E aí você fica pensando, só o fato de ter uma interface já é uma experiência diferente, né? É uma Sim. experiência diferente. Assim como o fato de você ter a história em livro é uma experiência diferente de uma história oral. Claro, Mesmo que seja o mesmo livro contado, porque a claro. experiência de leitura é não necessariamente sempre, mas ela pode ser utilizada para fazer coisas que a voz não pode fazer. Então, Um- uma diferenciação interessante é a do McLuhan, né? Que ele fala de cool media e hot media, que em português ficou mídias frias e mídias quentes. Que perde um pouco do jogo de palavra de cool, de bacana, né? De cool sim, media e tal. Mas para ele, a segunda definição dele, a mídia fria ou cool é a mídia que promove a interação. Então, ali nos anos 70 estava acabando de surgir, o Engelbart tinha acabado de propor o mouse. Tipo, o computador é uma máquina literária, né? Até então, você operava um computador como? Escrevendo linhas e linhas de código. E aí, quando simplesmente o Engelbart põe o mouse na jogada, já muda totalmente. Porque, pô, a informação deixa mudou de do ser verbal para uma outra coisa, né? para uma outra coisa. E aí o Alan Kay estava lá na Xerox, ele propõe a tridimensionalização, né? Ele propõe o conceito de desktop, que é essa coisa de você empilhar Das janela. janelas, né? Uma em cima da É, outra. Isso. e Que é assim, engraçado porque, desculpa te interromper, é engraçado porque você vê que uma das primeiras dificuldades de quem vai mexer com o computador é aprender essa profundidade pois de é, trabalhar da ideia de que você tem uma coisa 2D em que você tem coisas sobrepostas. claro, É muito, eu acho meio engraçado. Minha mãe ou qualquer idoso que você conheça vai falar muito sim, isso, né? Ah, tava aqui e sumiu. Tipo, sim, porque ele enxerga a tela como um papel, né? Uma espécie sim, de 2D, enquanto que a gente já internalizou isso de que é uma coisa com profundidade, né? sim. E daí, dessa profundidade de você colocar o Word e o Excel e o Skype um em cima do outro, para você admirar um belíssimo pôr do sol no Minecraft, é um pulo, né? Tipo, E se você agora souber qualquer alternar rápido, você ainda pode fazer isso no trabalho. Exatamente, Mas o exatamente. que é que tu acha, Malto, dessa questão dessas duas experiências, desses dois suportes, digamos assim? Como é que quais são as diferenças, né? O que é que eu sempre brinco que antes de passar a palavra, eu sempre brinco que eu acho que a literatura é uma das coisas mais surpreendentes porque ela trabalha com uma só forma de linguagem, que é a verbal e visual, né? Verbal. Mas assim, se o livro não tiver imagens, você está trabalhando com uma coisa só. E é muito difícil produzir efeitos com uma coisa só, com um recurso só, digamos assim. Porque aí você vê o cinema, ele tem o visual, ele tem o verbal e ele tem o auditivo. A música tem o verbal, pode ter o verbal e o sonoro. Então, quanto mais recurso você tem, em teoria, deveria ser mais fácil de você produzir o efeito que você quer, não passar mensagem nem nada, mas Uhum. de você criar a experiência que você quer, digamos assim. E aí o game tem isso também, né? O jogo digital ele tem todas essas dimensões e mais a dimensão da interação, que aí eu não sei se como é que a gente qualifica ela. Mas o que é que tu acha dessa questão aí da experiência do jogo, da experiência do livro, do suporte de cada um? O jogo vai propiciar notoriamente uma experiência mais completa assim, com relação aos sentidos, né? No jogo você pode ouvir, você pode, né, hoje em dia você tem até a tremidinha lá quando você leva é, O você leva o feedback reset, tátil, né, né? e tal, é. Assim, são expressões, na verdade, né, que estão
se adequando ao seu materialismo, né, digamos assim, para ser um pouco marxista. Né? Então, o seu material, o seu instrumento de produção, né, o seu suporte, como você falou, vai permitindo mais e mais, e você vai experienciando. Eu, quando fiz a pesquisa, eu coloquei numa perspectiva de que a estética é um aprendizado, né? Então, a fruição estética de uma obra, ela é um aprendizado. A gente gosta de literatura porque a gente aprende a ler, porque a gente aprende a gostar do texto ficcional, né, das suas artimanhas, né, das suas tessituras. E, da mesma forma, a gente aprende a gostar da narrativa do jogo. A narrativa do jogo a gente está aprendendo ainda, né? A gente ainda está meio que, né, até no próprio universo de jogos, né? Quando a gente na Steam, por exemplo, Mas só pra provocar, tu tá falando da narrativa do jogo ou da ficção do jogo? da narrativa, né? Naquele Da sentido que narrativa, você fala no texto, tipo, é, da narrativa mesmo, né? Não do jogo enquanto mundo ficcional. isso, a narrativa, assim, ficção, o mundo ficcional a gente tem sem narrativa, né? Por exemplo, se a gente pega ali o Pac-Man, tem um mundo ficcional ali, né? A gente tem um mundo ficcional, tem o Pac-Man que vai comendo as pastilhinhas, né? Eu faço até a brincadeira sempre quando eu estou apresentando trabalhos, o Pac-Man come as pastilhinhas, aí come umas coisinhas brilhantes, ui, Fica ui, muito doido, pá. fica doidaço lá e vai comer os fantasmas. Mas ali tem um mundo ficcional ali, né? Ali tem uma ficção, porque o mundo ficcional está justamente, na minha perspectiva de abordagem, pelo menos, eu sigo o Hughes, né? Para o Hughes, esse mundo ficcional existe porque é um mundo que é composto de regras, né? Você tem ali uma mecânica de funcionamento, você tem, por exemplo, movimento, você tem, vocês estavam falando dessa coisa da interface, e Eber perguntou se os elementos da interface fazem parte da narrativa, né? E na minha perspectiva de abordagem, eu coloquei que fazem. E eu separei, assim, eu coloquei uma pegada meio estrutural, né, meio estruturalista. Então, eu peguei, assim, a narrativa, por exemplo, de um jogo que não tem a narrativa como a gente está acostumado com a narrativa literária, né? Então, assim, por exemplo, o Pac-Man tem uma narrativa, porque ele tem um mundo ficcional, mas é uma narrativa latente, né? Uma narrativa que a gente vai só fazer depois, né? Mas isso Isso aí eu ia te perguntar, será que o que a gente tá chamando de narrativa, será que os narratologistas também não se apropriaram um pouco do que seriam elementos básicos de qualquer mundo ficcional? Tipo, uhum, personagens, uhum, uhum, intenções, né? Digamos, não dá para falar em acontecimentos e fatos e tal, porque já iria para realmente para uma coisa narrativa propriamente dita. Mas o fato de existir um personagem, será que isso automaticamente já faz da coisa uma narrativa? Entendeu? Essa é uma questão que eu acho que já provocando a narratologia aí. não, Inclusive eu ia te perguntar, passou aqui, mas eu ia te perguntar, por que tu se coloca como na posição da narratologia? Eu sei que tem a parte acadêmica, que é a parte de você estar trabalhando com aquele objeto dessa perspectiva. Então, não faz sentido você chegar e dizer, não, eu sou ludologista, eu vou usar aqui só teoria de game para trabalhar isso aqui, porque você está fazendo um doutorado em literatura, lógico. Mas assim, pessoalmente, você realmente se identifica mais como narratologista ou foi uma escolha mais para fazer a pesquisa funcionar? eu sou narratologista na veia, porque não todo jogo que eu vou jogar, inclusive atualmente, claro, tirando aqueles joguinhos de passatempo, né, que você está ali, sei lá, na fila do Casual, né? banco, Sim. casual, aquela coisa, A história mas do Candy Crush. exato. E olha que Eu tem uma narrativa ali, hein? Não subestime, não. já estava no Jogou estágio Simon's Cat. 1800, Simon's Cat. Mas hoje em dia eu estou viciado num da bolinha, que você fica lá destruindo os bloquinhos com a bolinha. Mas assim, quando eu me proponho a jogar um jogo, eu procuro jogos narrativos. Então, assim, eu gosto muito da experiência narrativa de jogos. E só voltando rapidinho aquele raciocínio que eu estava dizendo para vocês do mundo ficcional e do mundo da narrativa,
A pegada é essa mesmo, né? Porque o mundo ficcional está ali, o mundo ficcional tem as regras de funcionamento, o mundo ficcional tem o seu limite, digamos assim, da visão do mundo. Você tem, por exemplo, a tela alcança alguns elementos, outros elementos são, né, decorrência do seu desempenho ou não, se você passa ou não, né? E a narrativa, como a gente compreende a narrativa literária, como uma história contada, né, com aquele basicão ali do começo, o clímax, o conflito, né, a resolução. Isso aí eu encarei como um elemento à parte, realmente. Hum. E até eu pesquei um termo do meu cunhado, que ele é desenvolvedor de jogos, Eber conhece ele, o Gabriel Santos, e eu conversando com o Gabriel, eu conversando justamente sobre esse aspecto, assim, Gabriel é ludologista, né? E ele dizendo para mim, mas, Maltz, ó, a própria mecânica do jogo já é uma narrativa. Aí eu fiquei pensando, e é mesmo, porque não sei se o Bruno vai confirmar, ou se ele vai dizer, Maltz, tá falando besteira aí, não tem nada a ver. Mas quando você começa a pensar no mundo ficcional do jogo, e um jogo não existe sem o desafio, né? O jogo não existe sem o agon ali, né? O desafio para você vencer. Quando você estrutura esses desafios e diz assim, você precisa vencer esse para chegar até esse. Se você passar desse, você vai para esse. Então, isso eu já entendi, né, na minha abordagem, já entendi como uma narrativa. Sim. Porque isso, de certa forma, elabora um desenvolvimento, Encadeamento, né? um encadeamento lógico de ações que vai te conduzir durante a tua experiência do jogo. E eu chamei isso de narrativa mecânica, né? Por causa de Gabriel, que disse na mecânica do jogo, ele é desenvolvedor de jogos, ele disse, quando você desenvolve o jogo, você já, a sua mecânica já está ali, te dizendo como é que você vai progredir, quais são os teus desafios, quais são as tuas ferramentas, né? Como é que você tem que fazer, que artifícios você tem que fazer. Então, esse encadeamento lógico, sequencial, eu já coloquei na perspectiva realmente de uma narrativa mecânica, de uma estruturação de crescente mecânica, entendeu? É interessante isso, porque até no próprio jogo do Gabriel, né, que ele tem uma coisa interessante que ele escolheu automatizar o combate. Uhum. Você não executa o combate no jogo dele. E ele falou isso, tanto eu conversei com ele como eu vi ele falando nos prêmios lá que Uhum. ele ganhou e tal. O jogo foi super Uhum. premiado. Que ele escolheu que ele queria que o jogador se focasse nas coisas que realmente ele achava interessante. E aí, Uhum. por isso que você só equipa as coisas no personagem e o personagem vai lá e faz. E aí, se você pensar nisso, em como isso seria, como tu fala aqui no artigo, o ato de narrar Uhum. esse acontecimento, você poderia dizer, tá, e fulano derrotou o inimigo, vamos dizer. Narrativamente seria isso. Ah, Você pegou esse verbo e incluiu toda a ação sem detalhar ela. Sem dizer, ele deu uma exato. espadada no pescoço, sem dar Uhum. maiores detalhes, né? Então, Ah, do ponto de vista mecânico, essa narrativa é como se ela tivesse. É como se você tivesse pego essa mecânica que foi subtraída e transformado num verbo que não lhe diz detalhes, né? É como se você tivesse, não, eu estou tirando essa parte aqui. Eu não sei o que é que tu acha, Bruno, dessa questão da narrativa mecânica. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, mas é um excelente insight, realmente. Tipo assim, sem dúvida, o cerne da mecânica tem em si um potencial narrativo, né? Tipo assim, como os elementos são apresentados pra gente, sem dúvida, são formas que subsidiam a produção de narrativas, né? Então, assim, na minha dissertação eu falei assim de interface como da interface no game, lógico, né? Como três elementos, que seriam elementos físicos, você precisa de um controle, né?
tipo assim, é até engraçado a gente. Quando eu escrevi a minha dissertação, o Kinect ainda era Project Natal, não tinha sido lançado. Ainda era bem promessa, nossa, vai ser muito massa. Não tem jeito, né? Tipo assim, Não, não, nada nunca vai ganhar do joystick, é aparentemente. mesmo, bicho. Tipo, nem o Wii, que é um sucesso de vendas, nem ele Conseguiu mudou o consolidar, né, essa paradigma. questão da interação. Mudou a forma de interação, né, do game. Tipo assim, ele não mudou o paradigma, né? Tipo, o joystick do jeito que a gente ainda usa, ainda vai usar na próxima geração, né? Provavelmente mais ainda. Ele é muito excelente para codificar coisas diferentes, né? Você pode jogar Dune 2 lá no controle do Mega Drive e pode jogar Street Fighter. Tipo, são coisas bem diferentes, que são apresentadas diferentes. Você pode ter acesso a narrativas de modos totalmente diferentes, né? Aperte Tipo. X para prestar sua solidariedade, né? Tem o jogo do. Eu não sei se o Malto sabe, tem o jogo, acho que é do Call of Duty, que o cara morre lá e tem assim. Aí aperta X para. Tipo, é uma coisa narrativa ridícula, assim. Você tem uma ação na narrativa que era melhor ser uma cutscene, tá ligado? Assim, era melhor ser uma cena desenrolando e você só assistir do que aperte X para Que mostrar tipo dar de seus engajamento é cumprimentos. esse, né? Tipo, press F to pay respects. É exatamente isso. É exatamente isso para Tipo mostrar o seu. assim, meio estranho, né? Gente. É uma pseudo-interação, né? Assim, que é uma interação, mas é, na verdade, uma espécie de botão de continuar, né? Tipo, Pois é, pois é. E até nesse. Desculpa, Bruno, depois eu falo. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer, é até interessante esse detalhe que vocês falaram aí, né? Porque ainda no sentido da narrativa mecânica, ser um elemento da narrativa, a gente vê que a própria mecânica traz elementos que vão dar significado à narrativa do jogo. Eu pensei em Gone Home agora, que você tem uma interatividade bem simples, né? Que você pega objetos, roda os objetos e coisa e tal, mas a narrativa vai se desenrolar exatamente das suas escolhas, né, com relação às pistas mecânicas que tem lá, né? Então, Sim, por exemplo, você entra na casa e aí você tem a opção de acender ou não a luz. Mas se você acende a luz, você tem acesso a algumas informações de revistas e bilhetes que estão ali no chão que você não teria se você não tivesse acendido a luz, né? sim. inclusive, Então, eu botei o gameplay aqui, tá exatamente nessa parte do. nessa parte da Ela luz, acabou né? de ligar a luz do quebra-luz da escrivaninha do pai e tal. Isso. E em Gone Home tem uma coisa interessante também da estrutura mecânica. Eu vou falar em Gone Home, porque Gone Home foi o objeto da minha pesquisa, então, assim, Sim, o Gone Home tem uma coisa interessante também e é por isso que eu associei a narrativa mecânica à produção de sentido na própria narrativa. Mas nesse caso, eu estou falando especificamente do Gone Home, né? Não estou amplificando para todos os jogos. certo. O Gone Home tem uma estrutura que ele permite você acessar alguns locais e algumas partes da narrativa, né? E outros ficam trancados até que você acesse determinados pontos da narrativa. Mas o Gone Home ele é uma experiência muito narrativa. Tanto que ele está ali no meio termo, né? Jogo, não é, narrativa, não é, o que é, né? Sim, E aí, essa estruturação que faz parte, pelo menos eu interpretei como parte da narrativa mecânica do jogo, quando você chega na porta do porão, que fica, acho que é do corredor esquerdo, você vai no corredor esquerdo, faz um Lzinho, e aí você chega lá na porta, no final da porta, você tenta abrir e não consegue, né? Mas por que você não consegue acessar aquela parte do porão? Porque antes você precisa descobrir uma outra coisa que está em outro cômodo, lá em cima. E aí, quando você descobre essa coisa que está no cômodo, aí você destrava a porta do porão. Por quê? Porque há segredos no porão que não vão necessariamente proibir você de finalizar o jogo, né? Você pode finalizar o jogo, se eu não me engano, você pode finalizar o jogo sem ir no porão, né? Mas há um desdobramento da história
que leva você a uma perspectiva totalmente inesperada que está lá no porão. Então, essa estruturação mecânica que te permite circular por determinado espaço, mas aquele não. Aquele você só vai circular se você primeiro tiver acesso a determinada informação. Isso, para mim, é muito narrativa mecânica. Para mim, é muito Inclusive a gente pode até falar também do Her Story, né? Que é um caso, eu acho que é ainda mais severo de mecânica, vamos dizer assim. Primeiro, a questão da própria interface, como o Bruno falou, a interface que eles criaram, que é a interface dentro da interface, que já é narrativa, né? A própria interface que eles criaram. A limitação que eles colocam para suas buscas tem uma certa explicação narrativa, tem uma coisa lá. E o desafio é fazer isso orgânico, né? Tornar isso uma coisa que não parece um impedimento. Eu até coloquei como um exemplo aqui na hora que a gente que tem essa citação da Jennifer Mendes, que ela fala: quando se trata de escrever jogos, a história é frequentemente ditada pelo design que já está definido. E aí eu linkei isso com imersão, que Bruno falou e tal, e linkei isso também com coisas de jogo, como por exemplo Paredes Invisíveis, que você tem no Lord of the Rings, por exemplo, War in the North, você tem paredes invisíveis, que elas são muito assim, muito gritantes, sabe? E por mais que eu quisesse curtir a narrativa, às vezes esse negócio me dava uma. Tipo, pô, eu tava dentro do jogo, pô, não bota uma parede invisível aqui na minha. Eu lembrei muito com essa citação disso aí. Quebrou a quarta parede com a quinta, que nem tava lá, né? Não quebrou a quarta parede, atrás da quarta parede tem uma quinta parede, né? Tipo, literalmente uma parede. E eles têm umas coisas assim, que é justamente o contrário do que você falou do Gone Home. No caso lá a mecânica que eles usam pra você progredir na história, não voltar para áreas anteriores, por exemplo, você desce um barranco e aí você não tem mais como voltar. A partir do momento que você desceu, você entrou numa nova área e a história vai progredir. Você não tem mais como voltar. Então, de certo modo, isso aí é uma coisa forçando a cadência narrativa, né? Não só narrativa no sentido da cadência do jogo, como narrativa no sentido de história mesmo. É como se você virasse uma página de um livro e não pudesse mais voltar para trás para ler o que é que você acabou de fazer, sabe? No caso de um livro do que você acabou de ler. E é muito interessante como isso é uma diferença muito gritante entre um livro e um jogo, né? Não sei se vocês têm alguma coisa para falar disso especificamente, mas isso aí me faz pensar o tipo de subversão que se pode fazer no jogo, que eu não sei até onde um livro aguentaria, né? Por exemplo, eu lembrei do caso não sei se o Maltos conhece, do Pokémon on Twitch. Deixa eu ver se eu falar disso. Nunca joguei, não. Nunca joguei. Seguinte, bicho, a turma pegou um jogo de Pokémon do Game Boy, eu acho que botaram no emulador, e os caras programaram para que todo mundo que estava no canal do Twitch pudesse controlar o personagem. Todo mundo. Aí todo mundo saía botando direita, esquerda, direita e fica competindo, entendeu? Na caixa de comentário. Na caixa de comentário. O cara escreve na velocidade da luz. Bicho, aí é muito doido, porque o personagem fica parado lá, e aí ele vira, aí ele fica rodando, e aí você passa 2 horas sem sair do canto. E conseguiu terminar o jogo assim. Tipo, tem um monte de sequência de vídeo na internet dos caras. No final eles conseguiram lá terminar, não sei como. Acho que em dado momento todo mundo se esforça colaborativamente não, ele tem que ir falar com fulano agora. Então vamos todo mundo botar direita aqui, quando chegar em fulano A, todo mundo digitando A lá no comentário. No fim das contas, a mente coletiva triunfou, né? Deu certo, tipo... Pois depois da greia inicial, não só queria zoar, o cara querendo resolver, outro cara não querendo resolver. Mas assim, ao mesmo tempo que isso mostra uma subversão que o livro não pode fazer, isso mostra o quanto o jogo está limitado a você seguir certas coisas. Se você não fizer, você não termina o jogo. Né? O que não quer dizer também que terminar o jogo seja uma coisa necessariamente que você tem que fazer para poder ter a experiência do jogo. Mas enquanto narrativa, no caso do Pokémon tem uma história lá e tal, se você não fizer isso, a narrativa não coisa. Então a narrativa está muito, para mim, nesse caso específico, estruturalmente dependente da mecânica do jogo. Dependente do que o jogador faz. Então ela é realmente submissa
a interação, nesse caso. Se a interação não for no sentido de fazer a narrativa andar, não há narrativa possível. O cara pode ficar rodando ali na primeira tela do jogo e não vai ter narrativa nenhuma, entendeu? Nesse ponto. E aí eu achei interessante essa analogia que tu fizesse de que no jogo nós somos sujeitos ativos, né? Que guiam o trem, ao contrário de um sujeito passivo que só está recebendo. A gente sabe que pelas teorias de leitura e tal, que o leitor não é passivo, tudo mais. Mas é totalmente diferente da interação que proporciona realmente uma capacidade de fazer o jogo andar ou não andar, né? Que não é um mero virar de páginas, né? É uma coisa que vai muito além, e aí é como tu fala, né, na tua alegoria, né? Sujeitos ativos que guiam o trem, ainda que por trilhos pré-definidos. Mas você determina a velocidade, você determina como você vai fazer. Eu fico muito pensando nisso, assim, se eu tivesse que pensar vamos dizer assim, uma sessão de jogo. Eu peguei, sei lá, Hades pra jogar. Eu peguei Diablo pra jogar. O Bruno conhece bem. Inclusive Bruno tradutor de Diablo. Tradutor e jogador assíduo. Se você pega o Diablo, aquelas pequenas decisões que você toma, eu vou matar primeiro esse e não esse. Isso, cada sessão de jogo daria um livro por si só, né? Porque se você muda uma coisa naquela jogada, vamos dizer que fosse possível fazer 99,999% de uma sessão de jogo igual a outra. Se eu mudar uma coisa, eu já teria uma outra narrativa, né? Eu já teria uma outra coisa. E aí eu fiquei pensando nesse negócio da história virtual que tu fala. Né? Eu acho que é um bom link aqui para a questão da história virtual. Esse conceito de história virtual como pensar especulativamente realidades paralelas que poderiam gerar decisões alternativas no passado. Né? Eu acho que é um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, eu achei muito interessante. Não sei o que Bruno também pensou disso aí, de como cada sessão de jogo pode ser uma espécie de história virtual, como universos paralelos mesmo. Se você tivesse feito isso aqui, não teria acontecido isso, ou narrativamente, se fosse possível gerar, vamos dizer assim, uma narrativa no sentido de descrição de fatos daquele jogo, você teria sempre uma diferente, né? Então, essa possibilidade de várias e múltiplas narrativas que torna o jogo não dá para falar nele como uma obra fechada, no sentido que você tem o livro, que aí o livro é muito mais uma questão da sua interpretação, né? Claro que cada um pode ter sua leitura, mas o fato de que você com o mesmo jogo, com o mesmo personagem, com o mesmo equipamento, com o mesmo, e você pode ainda assim fazer uma sessão de jogo completamente diferente, é muito impressionante. E eu não estou falando no caso, por exemplo, de Divinity, que é um jogo bem legal, acho que tu ia gostar, inclusive, Maltos, que é um jogo que cada vez que você joga é diferente, mas não só pelas as suas ações, como porque o jogo também te cria situações que você não estava esperando. Se você tomar uma decisão, se você escolher uma frase aqui diferente e tal, você vai para outro caminho, você encontra não sei quem que você não encontrou e tal. E isso aí seria, digamos assim, um universo vamos dizer, se fosse um livro, seria uma espécie de livro-jogo. Não sei se você conhece os livros-jogos que tinham nos anos 90, o Bruno com certeza conhece, que você lia um parágrafo e ele dizia: se você for fazer tal coisa, vá para a página tal, vá para a entrada número tal. Se você for fazer tal coisa, vá para a entrada número tal. Tem do Goosebumps aqui. Ainda assim, aquilo ali era limitado, né? Existem, embora seja possível milhões de combinações, mas era limitado. E aí eu achei esse conceito da história virtual bem interessante. Tu pensou alguma coisa sobre isso, Bruno? Então, eu achei bem interessante você falar disso aí, porque tem uma diferença que surge quando a gente chega na imagem do computador, né? Na imagem interativa, que é a gente ultrapassar um pouco a ideia de perspectiva que vem lá do Renascimento, né? Então, assim, a gente tinha
aquela simulação de profundidade numa tela bidimensional para você ter um ponto de existência no sistema. Quando você entra em contato com ele por meio da interface que ele te oferece, você não está simplesmente observando o feedback visual que ele te dá, no caso dos games, não é simplesmente uma imagem, é uma relação com um sistema complexo, né? Então, tipo assim, além dos elementos físicos, que eu estava falando lá de definição de interface, a gente também tem gráficos narrativos, óbvio, que é a historinha propriamente dita, né? Que é o boneco se mexendo e tal. Aliás, eu acho um pouco discutível que Pokémon tem uma história. Tipo, pegar todos os Pokémon não é uma história. É verdade. E a gente também tem um elemento que é muito importante e que eu acho que vai até... Eu até quero ouvir o que o Maltz tem a falar sobre isso, que às vezes a gente esquece, que é o HUD, que são as informações metanarrativas, que são informações que estão disponíveis para o usuário, mas não para o seu avatar. É verdade. Então, assim, é a história do jogo, é uma narração vista de fora, né? Tipo assim, e aí teve aquela hora que eu fiquei sem vida, e aí eu consegui me esconder, e aí eu ganhei vida. Tudo isso está acontecendo no sistema e está aparecendo para você por meio do HUD, né? Tipo, ele é um elemento que modula esse potencial narrativo e essa história virtual que o Malthus propôs, né, de maneira tão interessante. E até separa, né? Eu diria que até separa o avatar do jogador, né? Do Porque ele jogador, cria uma. É como se fosse a. E aí, Maltos vai surtar agora quando eu falar isso. É como se fosse um narrador onisciente e um narrador personagem, né? Tipo, sim, um narrador que. O jogador, ele. Assim, e Maltos tem um conceito interessante sobre o narrador. Eu esqueci o jogador, personagem, alguma coisa assim que teu conceito, depois eu queria que tu falasse, mas é interessante que essa interface é o que realmente separa, impede que você diga que você é aquele personagem, porque você tem acesso a informações que ele não tem. Você tem, por exemplo, indicadores de mapa, né? São sim. coisas que o personagem não tem acesso. Ainda se tenta fazer, né, essa simulação de que o cara botou uma bandeirinha no mapa e tal. Mas assim, tem muita coisa, mensagens de feedback, tooltips, né? Dicas Sim. de jogo, de interface, tutorial, coisas que assim não dá pra você dizer que seu personagem, que você é o seu avatar. Parece besteira isso, parece que a gente tá falando, mas filosoficamente dá pra se discutir isso. Não, inclusive, antes do Malto falar, eu só queria até fazer um adendo que é justamente a ideia de que o HUD ele diferencia, ele oferece ao jogador informações sobre o sistema que não são depreendidas dos gráficos, dos elementos gráficos narrativos, né? Sim, sim. Então, assim, grosso modo, é o que diferencia o game de modos de signagem anteriores, como a literatura ou como o cinema, que obviamente tem influência. A influência que a gente quer até, né? Tipo assim, foi benéfica, obviamente, mas tem diferenças. Não, assim, não vai caber nessa gaveta quando a gente fica tentando colocar, né? Sim. É. E aí, Eu Monte? encaro, não, eu encaro por aí mesmo, como o Bruno falou. O jogo, assim, claro que o livro tem também suas formas, né? Tem uma galera aqui experienciando projetos editoriais muito interessantes que lidam com outras perspectivas de manuseio do livro, né?
Fernanda, que é uma menina que estudou comigo, ela tem esse trabalho interessante. Um poeta aqui bem conhecido também, o Fred Caju, acho que a editora dele é a Castanha Mecânica. Ele tem uns projetos muito interessantes e novas perspectivas de livro. Né? Não é um livro para você pegar, abrir na primeira página, vai ali, mas seguramente a gente pode dizer que o universo digital dos jogos traz possibilidades, um leque mais amplo de possibilidades, né? E essa foi uma pergunta que me atormentou muito na minha pesquisa, porque quando você está jogando, quem toma a decisão? É o personagem ou é o jogador? Porque, por exemplo, em Orwell, quando a gente joga Orwell, tem determinadas decisões que vai prejudicar o personagem. Mas, de alguma forma, eticamente, eu, o jogador, não tomei, né? Mas seria melhor para o personagem se eu tivesse feito outro caminho. Mas eu acabei fazendo um caminho. Eu joguei de novo, fiz lá. O jogo, incrivelmente, sempre, sempre termina alguém se lascando, não importa É, a é. linha que você tome. Né? Mas foi uma pergunta realmente que me atormentou. Qual é essa linha entre o personagem e o jogador? O seu avatar que está ali e o Explica seu jogador. o teu conceito de. Eu pensei assim, porque até lidando com esses elementos metanarrativos que o Bruno falou, né, e eu encarei isso realmente como uma expansão, né, uma expansão que o suporte jogo vai oferecer, né? Quando vocês estavam falando, lembrei do Gone Home também, que você acessa o mapa da casa e o mapa vai te dizendo os lugares que você já acessou, mas não te mostra os lugares que faltam acessar. Ele só mostra os lugares que você acessou. Então, você permanece, de certa forma, na incerteza se você explorou todos os locais da casa. E fora aqueles outros, as chaves, as senhas, né, os elementos que você usa em determinados momentos de interação para poder desvendar, né, destravar os assim a mecânica, né, a narrativa, né, para você destravar as etapas do jogo. Isso me levou a pensar assim, quem é que está jogando? Eu sou o quê? Eu sou um jogador ou eu sou o produtor da narrativa? Porque assim, eu sou jogador, né? Eu tenho acesso a essas coisas, mas essas coisas só vão ganhar sentido quando eu estou na interação do jogo, quando eu estou ali fruindo a narrativa do jogo, né? E eu fiquei pensando, pô, então eu sou também narrador, eu sou personagem, eu sou narrador, narrador personagem já existe, né? Na definição da literatura, o narrativo em primeira pessoa, mas eu cheguei à conclusão que ali não é uma narrativa em primeira pessoa só, porque não é o personagem que está narrando, o personagem é algo mais que só um personagem. E ele se funde ali o personagem com o jogador. E quem é que está produzindo sentido? Porque na narrativa em primeira pessoa, no narrador personagem, numa epistemologia narratológica literária mesmo, o narrador personagem ele está ali circunscrito à história, né? Ele está ali, então, por exemplo, se a gente imaginasse Gone Home em livro, provavelmente a personagem não teria acesso aos mapas, pelo menos não aos mapas à medida que ela fosse adentrando, né, os locais. Sim, até porque Talvez ela chega na casa sem conhecer, né? É importante sem destacar conhecer isso. a Ela casa. chega e a casa é nova para ela. Isso é importante dizer. Ela poderia, assim, a gente poderia pensar assim, ela tem um mapa e à medida que ela fosse passando, ela ia riscando os locais que ela ia passando. Mas não é assim que funciona em Gone Home. Você tem um mapa só dos locais que você acessou, entendeu? Então, eu fiquei realmente nesse conceito, assim, ele não é um narrador personagem, e eu só fiz a inversão, né? Eu pensei, não, isso aqui, na verdade, ele é um personagem que produz narrativa. Né? Então, é mais que a narrativa do personagem, entendeu? Não é só em primeira pessoa. É uma narrativa além realmente do personagem. Então, foi uma questão que me atormentou um bocadinho. Eu acho que eu nem cheguei, na verdade, a resolver esse problema na minha pesquisa. Mas como era uma pesquisa exploratória, né, que estava tentando desvendar esse mundo novo, e as ferramentas teóricas que a gente tem da narratologia são fundamentalmente
provenientes da literatura, né, e do cinema. Então, há falta de um termo, né, para definir. Aí eu coloquei que era um personagem narrador, né? Não um narrador-personagem da literatura, mas um personagem que vai produzindo narrativa além dele mesmo, além do personagem, ganha significado além do próprio personagem. Sim, sim. Ele Inclusive o não, próprio jogador. o Avatar, ele não tá circunscrito à narrativa, né? Eu acho Não que é uma passa boa por forma de narrativa. dizer isso, né? Uhum. Eu tava até pensando no, por exemplo, deixei rolando aqui um gameplay do Lord of the Rings que eu citei, e aí ele tem uma hora que o cara aqui abre um inventário, um simples Uhum. inventário em que você tem, por exemplo, informações do poder de ataque de uma arma, já é mais do que um personagem saberia. Porque o personagem não tem como calcular essa espada aqui Uhum. é 59 de força, entendeu? Tipo, isso é uma Exato. coisa que quebra qualquer ilusão de que o jogador seja o personagem do ponto de vista filosófico. Lógico que nunca vai ser do ponto de vista ontológico, mas do ponto de vista filosófico, assim, será que a interação me permite me tornar aquela pessoa ali que está lá dentro? E aí você não, porque você tem a interface, você tem recursos de interface que lhe permitem saber coisas e criar sentidos, né? Trabalhar com até criar uma narrativa extra, né? No caso do Orwell, a gente sentiu muito isso. Você tem a narrativa que o personagem está vivendo e você tem uma narrativa da sua cabeça que não tem como aquele personagem tá compartilhando, né? Então, por isso que você tem esses dilemas éticos de tomar decisões, porque você sabe que, tipo, porra, tipo, eu não. Uhum. Tem hora que você fica naquela, eu tô descolado desse personagem aqui, eu posso tomar uma decisão que vai ferrar ele, ou eu não tô descolado desse personagem, né? Tem Uhum. uns vídeos bem interessantes, até citei no outro vídeo da gente, tem uns outros vídeos que discutem isso, né? O quanto um personagem, o contínuo entre personagens que são puramente avatares, seria, digamos assim, se fosse possível Uhum. ser puramente avatar, e o personagem que ele é totalmente construído já. Quando você vai jogar como, sei lá, como o Pato Donald, você tem um personagem construído lá, né? Ele já existe, ele tem uma história, blá blá blá, e você. Ainda assim você pode tomar decisões que ele não tomaria, né? Digamos que ele fosse um personagem de verdade. Ou você pode até pegar um personagem de verdade, sei lá, um jogo baseado em história real, da Segunda Guerra Mundial, no Soldado X. E aí o cara poderia nunca fazer o que você vai fazer. Você pode virar um sanguinário quando o cara era um pacifista. Sei lá, entendeu? Então, assim, essa capacidade de interagir e forçar esse avatar a fazer coisas que, se ele fosse autônomo, ele não faria, eu acho que é um grande diferencial entre o personagem e um avatar. E o Heads Up Display, né, que o Bruno tá chamando, o HUD, que é a interface do que, tipo, as informações que são exibidas para você enquanto você está dentro do jogo, que muitos jogos tentam manter no mínimo, né? Eu acho que qual foi aquele jogo, Bruno, que tu sempre cita como um exemplo massa assim de, de não ter esse heads up é o Deep Dead Space, né? Space, Dead Dead Space. Space, Dead Space. Que tipo, o cara vê É, no relógio, né? Tipo, as informações. isso. É tudo. É uma tentativa de mascarar justamente esse É, estranhamento de você não ser o personagem, né? Tudo, é, tudo isso, a visão em primeira pessoa, tudo isso são formas de você tentar aumentar a imersão e que a imersão daria uma discussão só por si só, mas assim, de você tentar mascarar esse caráter dessa separação que existe entre o jogador e personagem, a né? tentativa me parece de tentar pegar os elementos que são extradiegéticos, que eles não têm a ver com a narrativa, eles não movem a narrativa, né? E colocar dentro dos elementos diegéticos, né? Que seriam esses gráficos que vão contando a história ao longo do jogo, né? Da sessão ou qualquer coisa assim. E Sim. uma coisa que eu acho interessante a gente falar também é da galera da teoria da informação, não o IT Crowd,
Aquela galera lá, não da tecnologia da informação, Não, da teoria, né? inclusive vale citar que Malthus fez um mestrado em teoria da informação antes de ir para Aí, antes de ir para pois é, literatura. pois é, a galera tenta fazer essa, é, o Esse Abraham link, Moles, o Abraham Moles lá na época da Bell, telefonia, a galera estudando comunicação, tipo assim, tenta valorar a comunicação, os canais em função de aspectos quantitativos e qualitativos. Então ele fala assim, a linha impressa, o livro, ele tem uma dimensão espacial, porque você vai acompanhando ali naquele sentido, né? O desenho ou a foto tem duas dimensões espaciais, porque um desenho é uma área, né? No fim das contas. A escultura tem 3 dimensões espaciais. A música tem uma dimensão temporal. A trilha sonora tem uma dimensão temporal, porque ela está de fato no filme, e uma dimensão uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, porque ela está de fato no filme. E o cinema ele tem 2 dimensões espaciais, quer dizer, ele tem a tela e uma dimensão temporal, que é a sua duração. E ele chama, depois disso, de cinema total, que seriam 3 dimensões espaciais, você imerso naquele ambiente, e uma dimensão temporal, né? O mais próximo disso, provavelmente, que a gente tem, vai ser um jogo. óculos, né? Tipo assim, para você realmente estar imerso, um óculos 3D, aí você vai estar imerso. Mas o jogo, ainda que ele esteja representado na tela, que é bidimensional, ele propõe essa sua participação dentro do universo que é o jogo, né? A interface ela te convoca, tipo, é por meio dela que você tem acesso a todas as informações do sistema que é o jogo, né? É porque essa coisa de narratologia e ludologia, eu também penso muito que a gente tenta diferenciar, porque são 2 fontes de prazer diferentes, né? A gente pode derivar prazer de um jogo da história, tipo assim, quando eu joguei Final Fantasy VII lá pequenininho, com aquele tanto de história, eu pirei, tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui, né? Tava acostumado com Alex Kidd, pô, tipo. é... E tem o aspecto da manipulação também. Eu vim aqui, o Gone Home eu joguei faz muito tempo. Eu vim aqui ver um gameplay. E eu tô vendo que, apesar dele mal ter HUD, tipo assim, ele quase não tem informação, ele não tem barra de vida, ele não tem tempo, não tem nenhuma informação pro jogador. Parece que as informações são pro personagem, né? Então, tipo assim, ele Sim, tem ele deriva prazer simplesmente dessa manipulação de você tá controlando quase como uma marionete, né? Você tá desvendando aquela história ali, aquela narrativa, quase como que controlando uma marionete enquanto isso. sim, realmente eu não tinha pensado nesse lado. Eu não tinha pensado que tem essa coisa de concentrar tudo que é informação no personagem, né? No que o Malto estava falando, assim. É o personagem que está interagindo com aquelas fontes de informação. Se você não tem um HUD, né? Se você não tem nenhuma informação extra, até porque o jogo, e aí nisso tem a ver as mecânicas também, porque se você não tem vida, né? Você não tem vida para morrer ali, no sentido de vida de videogame. De você perder uma vida e morrer, ou de você perder energia, ou de você perder recurso X ou Y, que você não tem nenhum, né? Porque a menina ela não tem sede, ela não tem fome. Então, assim, não se tentou reproduzir esse tipo de situação e aí você mecanicamente despiu tudo e concentrou nela um papel de desvendar, né? Um papel de alguém que está focado em desvendar. Até porque não é, eu estou falando isso de não sentir fome, não sentir sede, mas assim, dentro da
da dimensão temporal, como tu falou, dimensão temporal, dentro do tempo do jogo, o tempo interno do jogo, aquilo ali se passa, vamos dizer, numa noite, né? Num dia. A pessoa consegue ficar, né, Sim. sem comer, isso aí não é um problema narrativamente falando. Mas é interessante como isso funcionou para que você não distraia o jogador de outras coisas importantes. E aí tem a ver isso com narrativa mecânica que o Motos falou, tipo, digamos, eu volto para a questão de que eu gosto muito disso, de pensar na sessão de jogo como se fosse um livro, como se você estivesse contando aquele fato. E aí, tipo, se eu estivesse contando essa sessão de jogo de Gone Home, é como se eu tivesse ignorado qualquer situação em que a mulher, ela precisou tomar um copo d'água. Isso não é relevante, né, para a história. E não é relevante para a experiência do jogador também. E por isso que mecanicamente não está ali, não está presente. É o contrário, por exemplo, de The Long Dark, que é um jogo que sobrevivência é o foco. Então, você tem todas as informações relativas a sua fome, sua sede, sua temperatura e tal, porque o foco é aquilo ali, né? Então, narrativamente, eu fico pensando, se alguém tivesse contando essa minha sessão de jogo em The Long Dark, ele diria, ele passou fome nesse momento, ele sentiu sede nesse momento, ele ficou com frio, ele ficou congelando, ele quase morreu de frio. Então, assim, narrativamente seria isso, né, que está acontecendo. Eu tô falando desse negócio muito de descrever o que acontece, porque eu fiquei pensando muito nesse negócio de que parece que a gente está falando de duas coisas meio diferentes. A gente está falando de uma espécie de micronarrativa, que são as ações de suas ações no jogo, né, que são irreprodutíveis, são únicas, aquela sessão de jogo é única, porque essa micronarrativa que você criou ao criar determinadas ações, ao desempenhar determinadas ações, ela é reprodutível e não tem como. E cada um vai ter. E a experiência eu acho que deriva muito disso. A experiência eu acho que deriva mais disso até do que eu chamo, do que eu entendi como uma macronarrativa, que são os elementos básicos de enredo, de situação, de criação de mundo, que é uma coisa que se valoriza muito hoje em dia, né? Essa coisa de criação de universo, criação de mundo, essa de ter um universo recheado de coisas que que aí é até uma coisa que tu sempre fala, Bruno, da questão do diegéticos, elementos diegéticos e não diegéticos, né? E aí, tipo, às vezes você vai, por exemplo, num portal, tem lá, quando você entra num negócio lá que você consegue finalmente escapar da do que o robô tá a IA tá te prendendo, você vê o negócio de Cakes Ally, né? Eu não sei se o Malto jogou esse jogo, que o personagem tá. Ela vira uma cobaia de uma IA, que tem mais complexo do que um IA, não é só isso, mas assim, sua personagem é uma espécie de cobaia de uma IA. E aí ela fica dizendo que você vá fazendo os negócios que você vai sair, você vai poder ser libertado e tal, não sei o que. E aí uma hora você consegue escapar por uma brecha e tem escrito assim, The cake is a lie. E isso virou até um meme na internet, em games e tal, porque tipo, a promessa era que teria no final, o bolo, teria não sei o que, e aí Então você... fica, vai ter bolo, É né? o famoso fica vai ter bolo. E era uma mentira, entendeu? E aí, só que você descobre isso, você já está desconfiado, lógico, como jogador, mas narrativamente isso é colocado no jogo através de uma imagem, não uma parede. É uma coisa que você não tem como interagir, mas você vê. Sua interação é ver aquilo ali. E aquilo ali confirma qualquer suspeita de que você está sendo enganado, tal, né? Por um robô, que é uma coisa que até desconstrói, porque você está com a ideia de que um robô, o robô não vai me enganar, né? Então, tipo, primeiro, né? Quando você começa a jogar primeiro. Então, assim, eu fico pensando nessa coisa de que não sei se vocês acham que faz sentido essa ideia de micronarrativa no sentido das ações que eu faço e de que a minha sessão de jogo, a minha sessão de jogatina, digamos assim, ela é uma história que foi contada de um jeito que só eu vivenciei. E eu posso contar pra alguém, porra, eu fui lá e matei esse chefe fazendo isso, e eu fui pro lado, e eu fiquei só do lado direito dele, eu dei só desse lado aqui, e quando ele vinha eu pulei, e tal, tal, tal. Isso pode ser transformado numa narrativa no sentido verbal mesmo. Eu posso contar a alguém como foi que eu derrotei um chefe num jogo, né? E é muito interessante isso. E aí tem essa macro narrativa que eu chamo que é um enredo pré-construído, que incluiria também isso que tu chamou, Maltos, de narrativa mecânica, que seria
a determinação que o jogo faz de como você progride, quando você progride, para onde você progride. Certas áreas você não pode chegar, certos lugares você não pode ir, e para onde você vai. E quando você passa de fase, você tá uma espécie de narrativa mecânica, né? Você tá avançando e tal. Uhum. Não sei o que vocês acham, assim, eu não consigo, às vezes é meio difícil juntar essas duas coisas, né? É como se um fosse um contexto geral e o outro fosse as ações propriamente ditas que fizessem uma narrativa por si só. Total. Essa narrativa latente, na verdade, que existe nos jogos, isso é um fato, realmente. Eu assumi na minha pesquisa, pelo menos, eu assumi da seguinte forma. Todo jogo tem uma narrativa, né? A gente pode construir narrativa com todo jogo, mas nem toda narrativa de jogo ela é interessante do ponto de vista dos estudos da narrativa, né? Sim, é. Então, por exemplo, se a gente pegar ali, sei lá, vou pensar num das antigas aqui, que é aquele o do Atari, pô, esqueci o nome agora, Space Invaders. o Space Pitfall. Invaders. Pitfall. Sim. Não, eu pensei no Space Invaders, realmente. Ah, tá. Ah, tá. A gente tem ali, a gente pode construir uma narrativa ali, né? A gente pode imaginar vilões, aí, embora os personagens sejam os mesmos, né? Seja uma coisa mais definida, mas é isso, cada caminho que se percorre é uma narrativa latente que você faz ali. E tu estava falando assim, eu estava lembrando de uma coisa, eu estava jogando, estou rejogando um jogo, porque esse jogo eu joguei durante a pesquisa do doutoramento, mas agora eu estou jogando com mais calma, porque o doutoramento é uma correria, né? Você tem que ler, aí tem que jogar, aí não termina o jogo porque não tem tempo, porque já tem que ler de novo e produzir, escrever aquela, né, enfim, aquela confusão. Era Aí eu tô... business, virou pleasure, né? Exatamente. Aí eu estou jogando, inclusive eu tinha dado um tempasso aí de jogos, estava longe mesmo e voltei agora com a pesquisa do doutoramento, foi que eu retomei o contato com os jogos. Mas eu estou jogando aqui o Life is Strange, Sim. né? E, cara, dá uma agonia pelos caminhos. Assim, não sei se se vocês têm isso, ou se outros usuários aí, outros jogadores vão ter isso. Mas, cara, dá uma agonia quando você toma, né, assim, certas decisões e existem outras decisões que você deixou que você não seguiu por aqueles caminhos, né? E eu fico, caramba, velho, eu perdi uma parte da narrativa, porque eu estou aqui. Sim. Eu Com quero voltar, certeza. que eu quero ver qual é a outra narrativa. E olha que esse jogo você volta no tempo, né? O lance que Você você volta, você exato, descobre o exato. poder de voltar no tempo e tal, né? E você pode voltar atrás nas suas ações, etc, né? Exato. Não, então, assim, tipo, eu acabo sendo aquele jogador chato que quer descobrir tudo da narrativa e tomo uma decisão, depois volto, tomo outra decisão, depois vou para outra decisão, porque eu fico vendo todas as possibilidades narrativas, claro, possíveis, né? E tem hora que você não aguenta de tanta informação narrativa, mas tu estava falando, eu tava lembrando dessa angústia que às vezes você tem, de que você tem vários caminhos para seguir, aí você pega um, principalmente quando dá ruim depois, né? Você pega um e deu errado, aí, caraca, eu devia ter feito. Não, então, isso é interessante, porque isso é uma subversão, né? Assim, não nesse caso Life is Strange, quando você usa o poder pra voltar e tal, e tomar outra decisão. Não, nesse caso aí tá incluído dentro dessa física do jogo, né? Digamos assim. Mas a subversão, por exemplo, quando você pega um jogo salvo e volta pro salvo, você pega tipo, pô, fiz merda aqui, aí volta pro salvo anterior. Claro que isso está previsto no jogo, mas assim, é uma espécie de subversão, porque se você tivesse jogado uma sessão inteira de jogo, ele teria criado aquela narrativa linear. De certo modo, você ainda está criando, porque você vai ter que para progredir, você vai ter que tomar uma decisão, mesmo que você volte atrás de alguma outra. É como se você, não é como se você estivesse criando várias linhas temporais, né? E até nem sei, velho. Eu tô falando isso agora, mas de repente é. Porque você, numa só sessão de jogo, você viu várias alternativas de situações que esse é o tipo da coisa que difícil um livro permitir, por exemplo. Não dá, entendeu? Porque veja bem, se essa história é contada de um jeito, e aí eu terminei, e aí eu começo de novo,
porque eu acho que a ideia original do cara que cria o jogo é essa. Tipo, ó, você toma essas decisões XY que vão levar você ao caminho ao final, tal. Quando você quiser jogar de novo, você pode tomar outras decisões que vão levar você ao final. E aí, só que se você faz isso todo, que é como se você tivesse tentar pegar todas as linhas temporais dentro da mesma sessão de jogo, é como se você estivesse criando universos paralelos, bicho. É um negócio muito louco, porque isso aí só o jogo permite, pô. Só o jogo permite. O cinema não permite isso. A não ser de Não. forma pré-determinada, a não ser tipo sei lá, uma amnésia, um filme muito louco assim que pega um negócio e reverta completamente a ordem das coisas, mas você é passivo naquilo ali. Não foi você que É, criou aquela narrativa totalmente maluca, né? Que não faz sentido é, nenhum. não se compara, né? Não. É. Uma coisa que eu tô pensando aqui também, enquanto vocês estão falando, é o quanto da narrativa simplesmente não é uma decisão de marketing, sabe? Tipo assim, no próprio Space Invaders, você supor que aquilo lá são alienígenas invadindo a Terra você tá fazendo um favor para quem. Né? Tipo, Que é aquela nave, né? Aquelas naves, entre aspas, tipo, são é, pixels é, que você. Ah, essas, Uma exploração do recurso cognitivo humano, né? Tipo. essas informações são dadas no campo do marketing mesmo, eu acho, né? Na embalagem do jogo e tal. E isso perdura enquanto o potencial de representação do videogame é escasso, né? Até, não, sei lá, até o próprio PlayStation mesmo, até talvez até o PlayStation 2, você ainda tinha jogo que não tinha nada a ver com material de marketing, né? Você vê umas ilustrações super massa e uma história, só que, tipo assim, o jogo mesmo, você tem uma certa dificuldade para encontrar aquilo lá dentro, né? Exatamente. Uma imagética que se cria em cima de um recurso que é muito parco, né? No caso desses jogos é uma espécie de usar realmente o recurso cognitivo da gente para tipo reconhecer que Pitfall é humano, sabe? Tipo, É, Pixel, porra, o desenho sim, o Donkey bem Kong e tal, limitado, é bem né? limitado. Então, assim, realmente, eu não sei até onde isso é uma coisa externa, né? E aí tem muito isso que é o que eu quis dizer com narrativa projetada. Uma coisa que eu inventei aqui, não sei se faz sentido, mas assim, quando eu jogo, sei lá, o Pac-Man, eu posso projetar uma narrativa em cima daquilo ali, que não necessariamente é a latência que Maltz falou, é o potencial de sentido, é o É, potencial narrativo que todo jogo tem, porque você criou um universo, né? Eu gostei muito dessa coisa a gente pode até encaminhar para o fim se vocês quiserem, que eu acho que essa ideia do mundo possível é um meio termo bem interessante para a questão de mais narrativa, ou mais jogo, ou mais mecânica, ou mais história e tal. Que esse mundo possível, ele te dá as condições, ele também faz uso da sua própria capacidade de criar histórias, né? Que a gente cria, a gente necessariamente cria alguma coisa. Assim como a gente é programado para reconhecer faces em qualquer coisa, né? A gente é programado para criar sentido e criar narrativas em tudo que a gente a gente cria sentido de imagens, mas quando você tem uma coisa que se enrola ao longo do tempo, a gente é programado para criar narrativas em cima disso, né? é, Então, quando você tem é. fatos acontecendo um atrás do outro, o ser É muito humano fácil virar uma narrativa, é muito. né? Eu acho que não sei nem se é fácil, talvez seja até inevitável, né? É isso que eu tô querendo dizer. Claro. E aí você tem o Space Invaders, tipo, pra criança principalmente, que tá ali pela primeira vez tendo contato com aquilo ali e vê aquele imagem, não é imaginário, mas assim, aquelas imagens que são usadas pelo marketing. Junta isso com a sua própria capacidade de criar narrativas, bota uns elementos gráficos minimamente reconhecíveis na tela É, e pronto. E aí o fato de você ser o autor, né, no sentido de, como o Maltos falou, você ser o personagem narrador ali, você é a nave que tá combatendo os alienígenas e tal, isso é o combo da fruição
da fruição estética que é o jogo, né? Eu acho É, que a gente poderia é, resumir bem assim. E aí eu gostei, para terminar, a gente pode discutir um pouco essa questão do mundo possível, né? Para mim seria uma espécie de meio termo. Quando eu peguei duas citações aqui, que uma do Yu, né, que é jogos independentemente da narrativa constituem ficções, e outra do Lubomir Dolozel, que é um mundo possível, os jogos como um mundo possível, um pequeno universo coeso que comporta uma história. Eu acho que isso é legal porque e o que não quer dizer que não tenha narrativa mesmo que já mesmo que não tenha uma história propriamente dita no sentido de uma história como Assassin's Creed, como outros jogos aí. Mas assim, essa ideia de que primeiro a ideia do mundo ficcional, acho que a ideia de mundo criado é fundamental aqui para a gente discutir narrativa, o jogo como narrativa, né? O mundo criado, porque a partir do momento que você cria um mundo, você bota imagens, você bota elementos, você bota uma física, no sentido de mecânicas e tal, e a partir daí você já deu todas as condições possíveis, não possíveis, mas necessárias para que o jogador ele crie a narrativa dele em cima do jogo, né? Ou preenche espaços até numa narrativa que é proposta, né? Eu achei interessante como meio termo isso aí. Eu não sei se vocês acham que ficção fica amplo demais, né? Isso aí. O que é que tu acha, Maltos? Quando eu tratei desse pequeno elemento aí, pequeno, grande elemento aí da tese, eu separei bem assim, porque eu acho que a ficção, a narrativa é um tipo de fazer ficção, a narrativa verbal, né, a narrativa literária. Ela é um meio de fazer ficção. A gente pode fazer ficção de outras formas também. A gente pode fazer ficção por desenho, a gente pode fazer ficção, a gente pode criar, por exemplo, um balé tem os elementos ficcionais na medida que pode interpretar um mundo, pode interpretar um personagem, né, pode construir um mundo ali. E eu transformei isso para o jogo. Eu separei, então, a narrativa talvez dentro de uma hierarquia, assim, a ficção é um grande campo e a narrativa literária seria uma forma de fazer ficção, né? E eu acho que até tem o Dolosel, né, que ele fala dos mundos possíveis. Né? O que é que leva a gente a acreditar, por exemplo, que uma pessoa, né, uma criatura que nasceu num planeta distante, foi colocada dentro de uma cápsula, mandada para a Terra, o seu planeta foi explodido e aqui ele voa e ainda por cima veste uma cueca por cima da calça. Né? O que é que leva a gente a acreditar num personagem desse? Né? Aí, seguindo mais ou menos essa lógica, eu pensei de acordo com o Yu mesmo, quando ele fala dessa estruturação ficcional do mundo que funciona sob determinadas regras. Né? Então, quando ele bota assim, por exemplo, Pac-Man. Pac-Man é uma ficção bem delimitada, tem as regras, você tem os espaços para correr, você tem os objetivos a fazer, né? Você tem as suas ferramentas. Né? Então, tudo aquilo é um universo ficcional com narrativa latente. Né? Então, eu realmente separei. Assim, eu pensei a ficção mais no sentido de simulação, né? Que era outra coisa também que separou da narrativa literária, enquanto a narrativa literária vai mais assim, no campo da mimesis, né, da representação, o jogo vai te dar a simulação, né, que são caminhos possíveis a seguir. E aí eu pensei uma coisa assim, do tipo, a gente estava falando agora, né, dos livros, do cinema, dessa coisa dos níveis de imersão que a gente tem, e até nos níveis de manipulação e interatividade, né, que a gente tem na experiência nas obras. Eu estava pensando na pesquisa, eu pensei da seguinte forma: uma narrativa ela é como se fosse a realização de um caminho possível, né? Uma narrativa é como se, não sei, vamos imaginar que existia um jogo no qual Ulisses ele poderia morrer, né, na Guerra de Troia e ele poderia se safar. Nessa vertente aí que o Homero jogou, o Ulisses
se safou, voltou para casa, navegou 10 anos, viveu suas aventuras, chegou lá, Penélope estava esperando por ele, né? Então é como se fosse assim, a narrativa da literatura é como se fosse a realização de um caminho possível. Eu pensei no jogo como um mundo ficcional que pré-existe antes da narrativa, né, e que vai te dar os elementos para tu fazer a narrativa. Então eu pensei o mundo ficcional nesse sentido, uma estruturação de elementos, regras, objetivos, né, que o jogo te dá, exatamente para que você construa um caminho ali. Então eu pensei mais ou menos dessa forma, né? A É, ficção como um mundo possível no campo da simulação, né, no caso do jogo, e a narrativa como uma realização mesmo, né, dessas possibilidades, né, enfim, de caminhos que você teria. eu só fiquei com uma queixa com essa definição, que eu acho que que é uma coisa que Bruno trouxe de muito importante. A interação é indispensável para falar de game, de jogo. Minha única queixa com a definição do mundo possível, no sentido de que do jogo como uma ficção, no sentido de que uma coisa que abrange vários elementos cognitivos e, né, é que não está se falando do diferencial, que não necessariamente é o principal, mas é o diferencial do jogo, que é a interação. E aí eu acho que Bruno não vai concordar muito com essa definição do mundo possível por causa disso, né, Bruno? Porque tu tem muito esse foco tipo, o que é que acontece, né, como é que eu chego no jogo, eu enquanto jogador, o que é que permite que essa experiência aconteça, digamos assim, né? Porque o jogo não é a interação que existe com o jogo não é a mesma interação que existe quando eu simplesmente viro páginas e estou lendo, né? Ela determina o que eu estou entendendo até, né? O ato de eu virar a página não interfere na minha leitura do livro, né? Tô errado? Não. Eu acho que não. Não, de forma Então, alguma. o ato de eu ler o livro na internet ou ler num suporte de papel pode fazer alguma diferença em algumas coisas, mas o ato de eu virar a página, o ato de eu manusear esse livro, não agrega a narrativa, né? Enquanto que a interação que existe com o game, eu acho que é diferente, né, Bruno? Com certeza. Tem um texto da Brenda Laurel que chama Computer as Theater, o computador como teatro, né? Ela é bem da primeira galera que estava pesquisando interação humano-computador, galera, tipo assim, primeira geração de pensadores de interface e tal. E esse texto dela é bem interessante porque ela termina por comparar a interface com ela primeiro propõe um modelo assim, bom, o usuário é a audiência e o sistema é o ator. Não é exatamente isso. A audiência, nesse caso, tem informações sobre o que está por trás, porque você sabe o que você espera de um sistema, né? Quando você vai operar. Então, ela propõe que a interface computacional, e daí a do game entra nessa definição também, seria como se fosse um palco onde você interage com elementos do sistema e outros elementos do sistema também interagem entre si. Então, isso se atualiza no HUD, isso se atualiza nos elementos gráficos lá, né, nos elementos narrativos. Mas é realmente esse o diferencial, é que você está tendo acesso a um sistema que aí entram regras, aí entra um sistema computacional propriamente dito, né? Porque além de tudo o game ele é um software, né? Isso. Essa dimensão é esquecida muitas vezes, né? Pois é, essa dimensão muitas vezes é esquecida, mas ele é um software. Então, assim, eu acho muito interessante pensar na interface como
pensar na narrativa como sendo mais um elemento do sistema. Como é a interface também, né? Tipo, vários elementos são usados em menor ou maior grau a depender do software que você está usando. Você pode... você tem um que tem menos narrativa, como o Candy Crush, e o que tem mais, como o Last of Us, né? Isso. Mas... o potencial tá na mídia. Não necessariamente eles realizam igual todas as vezes. Eu acho que é isso. Eu acho que realmente não dá para desprezar essa parte da interface, porque eu talvez não falar na interface, porque a interface é o que permite a interação, né? Mas a interação é a coisa no final das contas, falando mais de modo mais amplo, que é o diferencial que a gente está chamando aqui do diferencial dos jogos, né? Sim. E aí, justamente, eu acho que talvez a gente tenha, eu acho que eu sinto falta nessa discussão. Eu não sei dos ludologistas porque eu não li muita coisa, não sei se Maltos leu. Se eles tratam dessa questão da interação como determinante, né? Eles falam aqui no teu texto tem essa dica já quando eles falam da experiência. Mas aí a questão da interação propriamente realmente seria interessante colocar isso como elemento constituinte, né, dessa mídia, né? Tipo assim, não dá pra dizer. Porque a queixa com essa definição é tipo, o jogo é uma narrativa, você só tá analisando uma dimensão do jogo. Não só uma dimensão, você está desprezando uma dimensão, que é a dimensão da interação, né? Quando você define o jogo como um mundo ficcional, você está desprezando essa. Dá pra gente fazer isso? Não sei se dá, mas eu entendo que os narratologistas foquem só nesses aspectos. Mas, por outro lado, não é o que faz do game. Se você despir ele dessa característica da interação, fica fácil você comparar o game com uma obra literária, né? Porque você despiu do principal fator, né? Que compõe, que constitui o jogo, né? Que é a interação, né? Bom. Na verdade, a questão da interação, eu tratei na tese dentro da narrativa mecânica, né? Eu coloquei ele como um aspecto da narrativa mecânica. Nesse artigo, como foi mais focado numa discussão teórica, né, entre narratologistas e ludologistas, aí realmente não teve espaço, mas esse recorte está também abordado na tese lá mais como parte da narrativa mecânica. E teve um problema que surgiu até na pesquisa quando eu estava fazendo, de que realmente teve essa discussão do sentido da interatividade, né? Do que se produz com a interatividade como produto da narrativa. E eu lembro que eu questionei da seguinte forma, né? Nas discussões lá, eu questionava assim, eu disse, olha, se eu estiver jogando Gone Home e eu ficar subindo e descendo a escada e andando de um lado para o outro, sem uma interação produtiva, o que quer que isso queira dizer, Sim, entendeu? eu entendo, faz sentido. É uma interação vazia, entendeu? Então, assim, eu acabei questionando se a interação por si só, ela era produtora, assim, ela era um elemento constituinte da narrativa. Porque, justamente pensando isso, né, sei lá, enfim, você pode ficar ali no jogo andando para lá e para cá, você pode. Inclusive, tem gente que gosta de brincar com isso. Felipe, meu filho aqui, um dos prazeres dele é ficar para lá e para cá no Minecraft, sem produzir muita coisa, é só a brincadeira ali de ficar comandando o avatar, nadar, sair, pular, voar, Do ponto de voltar. vista da narrativa, realmente isso é improdutivo, né? Do ponto de vista É de jogo, improdutivo. a questão Um é essa. ludologista nato, né? Exato, um monologista na veia. E isso é um ponto, realmente, que eu perguntei. Então, eu cheguei à conclusão de que a interação por si, ela não produz sentido se a pessoa ficar nessa interatividade vazia, entendeu? A interação, ela só vai, assim, do ponto de vista narrativo, Sim, obviamente, né? sim. Ela só vai produzir sentido à medida que eu faço uma interação realmente
que vai me dar um retorno ali de de uma sequencialidade, ou vai me trazer um elemento novo para a narrativa, entendeu? Voltando para tua analogia, se você andar nos trilhos, né? Você pode andar para todo lugar, mas se você não andar nos trilhos, a narrativa não anda, né? Assim, de repente você tem até tem uma analogia também que Humberto Eco usa, que é do labirinto, né? A leitura do livro é um labirinto, né? É um caminho que você percorre ali. Por mais que a narrativa seja vai e volta, mas o que se espera do leitor ideal, né? Assim, claro que o leitor também pode pegar um livro e começar da última página para o fim, né? Mas quem escreve o livro não escreve o livro para quem lê da última página para o fim. Escreve para um leitor ideal, né? Aquele que vai pegar o livro, vai cheirar o livro novinho. Se não cheirar o livro novinho, não é leitor ideal, né? Claro. Então ele vai ler o livro da primeira até a última página, vai seguir o ritual, né? Dessa interação homem-livro, né? Leitor-livro. E essa expectativa existe nos desenvolvedores de jogos também, né? O cara cria o jogo para. Exatamente. E, inclusive, isso hoje em dia é uma questão que gera muito conflito nos desenvolvedores com comunidades de jogos. Porque como tem muito jogo em acesso antecipado agora, as pessoas começam a interagir com o jogo antes do produto final, né? Que seria essa visão consolidada. É como se você. Pronto, eu acho que a melhor comparação é com novela, em vez de um livro. Porque o livro você pega já pronto, né? A novela não, ela vai se moldando de acordo com o que a comunidade está querendo. Se a comunidade gostar mais de um personagem, eles vão dar mais destaque àquele personagem. Deixa... Não, desculpa. Não, não, nesse sentido, você cria uma situação em que esse jogo começa. Existe uma visão do cara que está idealizando o jogo, como existe uma visão do autor de um livro, de uma obra literária e tal. E só que com essa interação precoce, digamos assim, acontece de o cara tipo ter que decidir entre a vontade, a visão dele e o que a maioria das pessoas vira uma espécie de jogo democrático que antes não era democrático. E eu não estou dizendo que tem que ser democrático. Eu acho que se você quer botar uma coisa no mundo com a sua visão, aconteceu isso em Darkest Dungeon. O jogo era considerado punitivo demais, muito difícil. E vários outros jogos muito difíceis são assim. Toda vez que tem um jogo assim, uma parte da comunidade quer que o jogo fique mais fácil e uma parte mais purista quer que o jogo atenda à visão do desenvolvedor. Então tem muito isso aí, né? Essa coisa de tipo, o jogo é feito. Antes o jogo era feito para um jogador ideal. E agora tá meio que se subvertendo isso também. Porque é como se tu fosse escrever um livro e aí tu tá consultando todo mundo o tempo todo. Ó, bicho, escrever o próximo capítulo. O que é que tu achasse agora? O que é que vocês acharam desse próximo capítulo? E tem experiência nesse sentido, né? Do ponto de vista de literatura. Já tem cara que escreveu e, tipo, o folhetim era assim, né? Eu acho, a novela. Quando começou a ser publicada novela no sentido de a novela escrita do século XIX e tal, era assim, né? O cara publicava no jornal uma semana, depois na outra semana, depois na outra semana, em facsímile, né? Então, é interessante que a gente tá voltando, de certo modo, a uma coisa de ter que interagir com esse público e, tipo, a sua visão, onde é que fica? E esse leitor idealizado, ele vai existir nessa situação, porque se a partir do momento que não é mais só a minha visão, até onde é o meu leitor ideal, né? Mexe com E a o meu questão da jogador ideal autoria. também. Mexe com a questão da autoria, né? A Sim, autoria sim, deixa de ser exato. É. uma expressão artística do artista para se tornar, né, uma expressão coletiva. Eu te interrompi, Eber, porque eu estava lembrando que no próprio Gone Home tem vários elementos ali dispostos que acabam se confundindo com a interação vazia. Né? Você pega vários objetos ali, o objeto não tem nada, ele está ali só para te dar um despiste, né? Então você pega ali, olha o objeto, não tem nada, coloca no lugar, olha o outro, não tem nada, não acrescenta absolutamente nada, né? Tu falou Mas ele acrescenta na criação de mundo, né? Isso que eu tava falando. exato. Ela acrescenta enquanto mundo possível, crível, né? Digamos assim. Isso. Não, e ele também produz um outro sentido, que é exatamente o sentido de te despistar para uma pista verdadeira que você vai achar. Porque quando você interage com 10 objetos e esses 10 objetos não te propiciam nada,
no 11º objeto você, não vou interagir com esse negócio não, que tá enchendo o saco. Né? E naquele 11º objeto é justamente onde vai estar uma pista para você, né? Vai estar um elemento ali para você progredir, um elemento narrativo, alguma É só coisa. que nesse caso, eu acho que não dá pra falar em interação vazia, porque Não, aí tá contribuindo pra narrativa, né? Se, exato. tipo, se eu pego uma caneca e aí, sei lá, tem um desenho lá nela e não tá me dizendo nada do ponto de vista da história, mas Uhum, tá construindo essa casa dessa família e você vai pensar. exato. A questão é essa, você vai produzir sentido a partir daquilo ali, né? Uhum, Não interessa que uhum, aquilo ali tá te contando, te avançando parte da história. Mas do ponto de vista exato. narrativo, no sentido de construção de ficção, eu acho Uhum. que dá pra dizer que ela é uma interação ainda produtiva, né? Eu lembro de uma cena assim bem interessante que você passa na estante e tem uma caveirinha ali na estante e o Gone Home vai te despistando, né? Ele cria um ambiente de suspense, você fica esperando a É, qualquer momento, né? E tinha uma caveirinha ali pendurada e não tinha nada assim. Você pega, não tem nada, né? Tá lá. E muito tempo depois você descobre que teve uma viagem, né? Eles fizeram uma viagem para algum lugar e trouxeram isso de brinde e aconteceu algo nessa viagem. Quer dizer, você faz um link com aquilo, um objeto que você interagiu que não produziu sentido. Eu falei mais assim para ilustrar o quão complexo é sim. realmente É. essa coisa da interação, sabe? As possibilidades da interação, assim, tanto no sentido de falsear, né, uma interação significativa, quanto falsear uma interação vazia, e no sentido de ser uma interação vazia mesmo. De repente, Sim. você não querer produzir sentido. Você ficar para lá e para cá, você já revistou tudo, sobe a escada, desce a escada correndo para ver qual é a experiência, vê se testa ali se dá para descer pelo corrimão da escada. Sabe, eu fico brincando, só Sim, brincando sim, ali com os sim. elementos. Nesse sentido, dá pra você pensar nisso que tu Ah, tá falando e tal. E aliás, tu é, falou uma coisa que é interessante em Gone Home, que é justamente o fato de que para mim talvez seja até mais interessante do que a questão de ser um jogo narrativo, assim, para mim, que é ele subverter, ele constrói a narrativa dele subvertendo noções de jogo, né? Do que o jogador normalmente está acostumado de um jogo em primeira pessoa. Eu não sei se Bruno lembra, mas nesse jogo tem muito lance de tipo de você estar esperando um inimigo o tempo todo, e você tá esperando alguma coisa acontecer. E aí isso é muito a coisa de brincar com os jogos em primeira pessoa de terror, jogos em primeira pessoa de tiro, né? Que essa subversão é uma dimensão que só quem é jogador, só quem é, não vou falar essa palavra, só quem joga videogames, não, só quem joga videogames vai ter, porque quem já tem experiência de jogar jogos em primeira pessoa, de tiro, de horror, de, sei lá, até o Walking Simulator, sei lá o que, vai ter certas expectativas em relação ao jogo em primeira pessoa que Gone Home subverte completamente. Ele espera que você pense que é uma coisa e aí ele te mostra que não é nada daquilo. Eu acho que isso é, Produzindo até uma fruição específica, né? isso, exato, é uma fruição específica, é como se fosse uma camada de fruição que só quem tem é quem tem. Pronto, é a mesma coisa que acontece com o Undertale. Chegou a jogar o Undertale ou não, Bruno? Não joguei. O Undertale tem muito isso. Aquele tipo de jogo, né, que o Undertale, pra quem não conhece, é uma espécie de RPG japonês no estilo, até no estilo os Pokémons antigos e jogos da Aham. Nintendo e tal. É, tem uma longa tradição de jogos bem parecidos com ele, só que ele subverte tudo isso. Tipo, um inimigo que você encara, quando vê, você descobre que você tem que fazer carinho nele, e não matar o bicho, entendeu? Tipo, Sim. as opções que aparecem não são, por exemplo, os seus verbos, né? O verbo atacar, Sim. os verbos do jogo, você pensa que você vai toda vez ter aquelas opções e aí na próxima vez que você encontra aparece um verbo que você não tem que não tem nada a ver. E ele brinca Sim. muito com isso e brinca muito com a questão de todas as expectativas de quem já jogou muito um JRPG, né, um RPG japonês de 2D, como ele é, de pixel e tal. Ele pega muito isso e brinca com isso. Você vai com a expectativa de que você vai ter que fazer uma coisa, porque você já jogou vários e vários jogos desses, e ele te sacaneia completamente, e tudo com fim narrativo. Eu acho que era muito interessante jogar isso, Motos. Porque tudo
pra construir uma narrativa, tá ligado? O jogo é fantástico nesse sentido. Eu não terminei, mas eu pretendo terminar um dia, se eu Tu fala o puder. Undertale? Undertale, é. Eu joguei já o Undertale. Jogasse? Quem é, quem é craque de Undertale aqui é minha filha, Isabela. Ah, Fechou o ela. jogo. Ah, exato. Fechou o Mas o jogo. interessante é que essa dimensão também, que no mesmo sentido de Gone Home, que ele acrescenta pra te dizer, olha, eu sei que você é jogador disso aqui, Ah, mas não é isso que você tá pensando, não. E aí toda hora ele tá te subvertendo isso, fazendo piada com você desse negócio, e você fica tipo, não é o que eu tô acostumado, entendeu? Então até isso dá uma camada de fruição, como o Bruno falou, maior. Assim, não sei se vocês têm mais alguma coisa pra dizer, mas pra concluir, eu só queria que tu dissesse, Maltz, a tua conclusão do como foi que tu definiu Gone Home, afinal. Que eu lembro que no final da tese, eu não li tua tese, mas eu estava na defesa, então eu lembro. Como foi que tu definiu e qual foi a conclusão que tu chegou na tua tese, pra gente poder fechar aí? só antes, deixa eu Não, pode falar. falar uma curiosidade para vocês. Esse lance da interação é tão importante nesses estudos que a própria Janet Murray, né, que é uma das pioneiras aí pioneira não, mas uma das que se debruçou atentamente sobre esse fenômeno, ele chama o jogador de interator, Sim, né? E eu utilizei essa nomenclatura lá quando eu ia falar assim, eu puxei um pouquinho para narratologia, Bruno há de me perdoar por isso. Eu chamei de interator, exatamente aquele jogador que vai buscar profundidade, né? Que vai buscar a interação mais imersiva mesmo com o jogo, tanto na narrativa quanto de todos os seus elementos. Mas é só para dizer que esse ponto da interação ele é realmente crucial, tão crucial que a Janet Murray colocou como um interator. Né? é um bom ponto A mesmo. pessoa a pessoa não é só jogador e a pessoa não é leitor. Né? E o interator se encaixou bem em Gone Home. E aí eu concluo dizendo, entrando na pergunta aí de Eber, eu concluí o seguinte: eu cheguei, é, na época eu não tinha essa nomenclatura, pelo menos no Steam não tinha, então eu comecei a chamar de jogo narrativo. Para mim é um jogo narrativo. Por quê? Porque é um jogo, e aí vem os elementos da ludologia. É, o teórico francês, que eu também sou péssimo de nome, esqueci agora, que Genete? é o Roger, não, é o Roger Caillois, né? O Roger Caillois, Sim. ele faz ele faz uma classificação dos jogos, né? Ele coloca tem os jogos do Agon, que é os jogos que vão te desafiar, né? Tem os jogos do Mimicry, né? Eu acho que é Mimicry. Mimicry, exato. Então eles têm esse, é porque a pronúncia francesa não fala Mimicry, É, Mimicry, porque oxito, não é uma língua oxito, né? sim, sim, sim. São jogos. Imitação, né? Tu até traduziu bem, eu gostei da tua tradução lá no artigo dos Isso, termos. isso. É E simulação, imitação. simulação e imitação, tem a Vertigem, né? O jogo da Vertigem, e tem o outro que eu não vou me recordar agora, Sorte. mas É competição, sorte, simulacro e vertigem, não é competição, isso? sorte, simulacro e vertigem, exatamente, são Isso. esses quatro, né? E por que o Gone Home eu coloquei como jogo narrativo? É porque na maioria dos jogos, pelo menos até Gone Home, os que eu tinha tido contato, a narrativa era um elemento estruturalmente separado, né, do jogo. Então você tinha o jogo, né, que você vai ali jogando, e aí você acessa e vem uma informação para você, uma narrativa, parte da narrativa. Você, né, ok, eu cumpri isso aqui, eu estou sabendo disso, vamos seguir adiante, né? Só que no Gone Home, o próprio objetivo do jogo é a narrativa, é descobrir a narrativa. E é aquela coisa que foi brincar com a expectativa que a gente estava falando, né? Você fica. Bom, vou passar spoiler aqui, não sei se o pessoal vai se chatear, mas você fica ali esperando o ambiente do jogo, né? Faz com que você fique esperando algo, né?
do mundo dos jogos, né? Como o Weber falou, né? Quem é jogador, quem está acostumado a jogar, tá com expectativa de alguma coisa, mas a expectativa, a realização do jogo é descobrir a própria narrativa. Então você não tem o tiro, você não tem o zumbi para dar machadada, não tem invasão de alienígena para guerrear. O que você tem como objetivo, né, é desvendar a narrativa, né? Então seria por isso que eu coloquei essa classificação de jogo narrativo. E depois eu vi que o Steam assumiu os jogos narrativos, já mudou, agora é jogo rico em história. É verdade. Eles mudaram essa Porque tem, nomenclatura. porque tem essa dinâmica, né? Como o Weber falou, tem essa dinâmica do jogo ser ter uma audiência muito ativa e muito participativa. E, enfim, a nomenclatura mudou. Passou um tempo com o jogo narrativo, agora é jogo rico em história. Antes tinha outra também, que eu não me lembro, acho que era. Bom, não lembro, era alguma outra coisa. Mas, enfim, eu assumi essa classificação de jogo narrativo. Minha conclusão é que Gone Home é um exemplo perfeito ali de uma narrativa que foi estruturada na forma de jogo. Eu não considero nenhum jogo que tem narrativa. Eu considero o Gone Home uma narrativa que foi estruturada com elementos de jogo. Uma narrativa. Um jogo hífen narrativa, né? Um negócio. Um jogo narrativa, perfeito. Um jogo isso é narrativa, exatamente. Eu assumi essa conclusão na minha tese. Bom, Bruno, queres concluir com alguma coisa? Ou a gente tá de boa? Gostei pra caramba da definição do Malthus, jogo narrativo. E um jogo narrativo, como você falou, pra Gone Home é realmente. Não é tão simples quanto parece, né? Tipo. Gerou certa revolta, né? Criou-se uma polêmicazinha nessa época, eu lembro com. Ah, não é, isso aí não é um jogo. Começou o pessoal a dizer que não. Tem essa nomenclatura de Walking Simulator que eu sempre fico com um gostinho de pejorativo, assim, tipo. É demais, é totalmente pejorativo. Né? Tipo. O do body lá, né? Como é o Gold Simulator. Gold Simulator, Que tem o Dear é Esther. Dear Esther. Dear Não, mas o Esther. Gold Simulator é considerado, vamos dizer assim, o padrão do Walking Simulator, né? Tipo, um jogo que você não faz nada, você só faz andar. E ainda assim você interage e as pessoas gostaram e é divertido de algum modo, não me lembro como. Mas. O Gold Simulator, na verdade, tá muito mais pra puramente interação, assim, né? Você interagindo com o sistema dos jeitos mais absurdos. Com o sistema, mais uma vez subvertendo, com o sistema no qual a gente está acostumado a interagir de outras formas, com o GTA ou com, né, com aquela perspectiva de terceira pessoa ali que o Gold Simulator referencia, né? E uma coisa que eu ia falar também, em termos de narrativa e interação, é que isso é tão fundamental que muitas vezes a gente confunde com o gênero do jogo, né? A gente chama o Gone Home o gênero seria um first person shooter, Sim, mas não tem tiro, né? Tipo assim, ou o Undertale é um RPG, mas ele subverte também as expectativas que a gente tem do próprio gênero que ele incorpora, né? Ou que ele emula, ou que ele faz referência, né? Mas isso acho que vai ter que ficar para sexta que vem. a próxima discussão. É verdade, não. A questão de como o gênero se relaciona com características, assim, a tipificação, né, digamos assim. A tipificação é um negócio muito complexo, a gente tem muita dificuldade de classificar. Tanto é que se criou o roguelike, que tudo agora é roguelike, né? Tiver duas características lá do jogo lá original que criou essa nomenclatura, eles já dizem que é roguelike, porque na verdade são jogos tão diversos que estão num âmbito tão grande que não dá nem pra gente. E é muito louco, porque é muito rápido, né? Tipo, como o Maltz falou, as tags do Steam vão mudar muito rápido, todo dia. E, tipo assim, não tem ninguém refletindo sobre, mas é narrativo. Não, velho, vai atropelando e o processo é comercial e tem que ir, né? O jogo é bruto, meu amigo.
verdade. Pois é, gente, a gente tá chegando aqui perto de 2 horas. Eu acho que, pô, foi uma conversa que passou até rápido, bicho. Nem percebi que deu 2 horas. Foi muito legal. Nem sabia que eu tinha assunto para falar 2 horas. Não, pô, mas assim, eu realmente, o legal seria a gente poder ler tua tese e tudo mais. Eu tenho certeza que teria enriquecido muito mais a discussão, mas acabou por falta de tempo mesmo. Tô para ler essa tese faz tempo, um dia eu ainda vou ler. A de Bruno também é outra que eu tô devendo ler, a dissertação dele. Então, mas aí a gente marca outra discussão. Valeu e até a próxima. Vamos embora. Até a próxima aí. Falou.